Do cativeiro à palavra. A origem bíblica da exegese e da homilética. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje fechassem todas as igrejas, se proibisse cultos públicos, se destruísse todas as igrejas e templos, se você fosse pressionado culturalmente a abandonar a sua fé, ela ainda assim sobreviveria? Ou ela depende de uma estrutura externa? Eu sou o Gerdeon Lana, sou professor e idealizador da Academia Bíblica. Esse curso e esse canal que você está é um ambiente de ensino da teologia prática na sua vida diária. E esse módulo aqui ele faz parte do nosso curso Teologia Aplicada. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse curso ou informações, na descrição desse vídeo tem um link. Primeiro link ali você tem todas as informações. Mas hoje nós vamos estudar algo que poucos cursos de teologia ensinam com profundidade. A origem bíblica da exegese e da homilética. Como isso tudo começou? Tem registro bíblico? Tem. E eu vou falar para você aonde está e como tudo começou. Não como uma técnica acadêmica, mas como um instrumento de sobrevivência espiritual. Porque houve um momento na história em que Israel perdeu o templo, perdeu o rei, perdeu a terra, perdeu a estabilidade e foi levada cativo. E naquele momento, a fé deles poderia ter desaparecido por tudo isso que aconteceu, mas não desapareceu. Sabe por que não desapareceu? Porque Deus levantou um homem que não veio com espada, mas veio com um livro, com a Bíblia. E o nome desse homem foi Esdras. A gente vai falar muito sobre ele e toda essa origem desse tema aqui. E naquele dia, registrado em Neemias 8, anote aí, Neemias 8 para você ler tudo depois, nasceu um padrão de ensino que mudaria a história para sempre. Ali nós vemos a exegese sendo aplicada publicamente, a homilética sendo estruturada, a identidade daquele povo sendo reconstruída depois de um cativeiro de 70 anos, reconstruída pela palavra. E eu quero que você entenda algo aqui nessa aula. Isso aqui não é só para pregador, não é só para pastor, não é só para teólogo. Isso aqui não é só para quem sobe num púlpito. Essa aula, esse conteúdo aqui, não é para qualquer pessoa, apenas para pessoas que lideram. Mas isso aqui é para qualquer pessoa que queira sobreviver espiritualmente em tempos de cativeiro. Porque há momentos na vida em que o dinheiro não resolve, as pessoas não sustentam, as estruturas caem, o apoio que a gente tinha perto some, e o que nos resta na nossa vida é a palavra. Hoje nós vamos entender o que aconteceu no ano de 586 antes de Cristo. Por que 70 anos foram decisivos? Como a leitura da Torá em Sukkot mudou tudo. Como nasceu a estrutura de ensino expositivo. E como você pode aplicar isso tudo no seu lar, na sua igreja, na sua vida. Então preste bastante atenção que essa aula é muito didática e prática. Essa aula ela pode mudar a sua forma de como você estuda, como você ensina, como você prega e principalmente, que é o nosso maior objetivo aqui, como você vive a Bíblia. Porque sem a exegese correta, não há homilética saudável. E sem homilética saudável, a próxima geração se perde. E não foi isso que aconteceu em Israel, e a gente vai entender isso aqui perfeitamente. Mas para você entender a fundo o que Neemias conta sobre Esdras, vamos fazer uma breve linha do tempo para a gente entender isso aqui, para a gente situar. No ano de 586 a.C., houve a queda de Jerusalém. Então aqui eu vou passar alguns textos para você anotar, tá? Então pega papel e caneta
Anote para você conferir essas histórias, porque eu não vou conseguir ler tudo aqui, senão vai ficar muito longa a aula. Então eu vou passar para você as referências para você ler e entender mais profundo ainda. Então você anota aí, aonde está registrado sobre a queda de Jerusalém. 2 Reis, capítulo 25. 2 Crônicas 36, do versículo 15 ao 21. Jeremias 39. Jeremias 52. Aqui está registrada a queda de Jerusalém. Mas quem que destruiu Jerusalém naquela época, nesse período? O rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então, como que aconteceu? Você vai ler esses textos e você vai entender melhor. Vou fazer um resumo aqui. Ele invadiu Jerusalém, incendiou o templo, derrubou os muros e levou cativos para a Babilônia. Em 2 Reis 25, 9, fala assim: ele queimou a casa do Senhor. É como se ele tivesse queimado, ele queimou o templo. É como se ele tivesse hoje invadido um local e queimado a igreja. E aí, eu já fiz essa pergunta, e talvez você também possa ter feito isso, mas por que que Deus permitiu isso acontecer? Principalmente na casa dele. Os profetas já haviam avisado por décadas que isso ia acontecer. Jeremias, você vai ver em Jeremias 25, ele falando. E ali diz os motivos, por que que isso ia acontecer, por que que Deus ia permitir. Os motivos da época eram idolatria, quebra de aliança com o Eterno, injustiça social e rejeição da lei, rejeição da Torá, que era o que eles tinham na época. E, infelizmente, hoje, eu vejo e percebo muito isso nas igrejas. Por isso que muitos estão cativos espirituais, parecem zumbis dentro da igreja, não conseguem viver uma vida livre diante do Criador, pelos mesmos motivos acima daquela época do povo de Jerusalém. Aquilo ali aconteceu com eles, não foi um acidente político, não era uma questão de guerra, foi juízo da aliança, juízo de Adonai, juízo de Deus. E houve uma deportação, houve pessoas levadas cativos. Quem eram essas pessoas? 2 Reis 24, você vai ler perfeitamente ali quem foi levado cativo e quem ficou. Ali foi levado os príncipes, homens valentes, artesãos, ferreiros, e eram milhares desses. Jovens capacitados, e isso não foi aleatório, não foi uma escolha aleatória. Era uma estratégia imperial de Nabucodonosor. A Babilônia, ela não queria matar todo mundo. Inclusive, ela deixou pessoas lá. Ela levou esses cativos e os outros ficaram. Ela queria quebrar uma estrutura de liderança. Então, quando você remove, agora preste atenção para a gente trazer para os dias atuais. Por que que muitas igrejas estão longe da presença do Eterno? Quando você remove líderes, intelectuais, guerreiros, formadores de cultura, você enfraquece a identidade do povo. Mas o que eles não conseguiram remover do povo cativo de Jerusalém? A palavra, a Torá, a lei. Naquela época era o que eles tinham, eles só tinham a Torá. Foi isso que sustentou Daniel cativo na Babilônia nesse período. Foi isso que sustentou vários exilados que foram com ele. E é justamente isso que eu quero que você entenda nesta aula. A importância de entender a palavra, aprender e aplicar. Porque pode acontecer e vai, e já aconteceu, dias em que para você sobreviver, você só tem a palavra para usar. Em momentos de dor, angústia, solidão, abandono, a palavra é fundamental. E este é o objetivo central desse curso, e eu sempre falo isso em todas as aulas. Esse curso de teologia prática é para você entender as escrituras na clareza que ela nos traz, para você aprender e aplicar no seu dia a dia, principalmente nos momentos em que você
precisa e não tem um terceiro para te ajudar. Você vai ter condições de fazer isso. Mas qual que era a estratégia da Babilônia? A Babilônia fazia o seguinte, ela levava a elite intelectual e militar, enfraquecia a capacidade de revolta do povo, porque os fortes já foram. Lá na Babilônia, eles reeducavam os jovens levados na cultura deles, na cultura babilônica. Só que eles deixou na terra os pobres para manter a produção agrícola. Era uma política de dominação inteligente que Nabucodonosor tinha. Então aqui a gente falou que alguns não foram levados. Segundo a Reis 25, você vai ver quem não foi. Foram os pobres que o capitão deixou para guardar a terra. Ali quem eram esses pobres? Eram os agricultores, os trabalhadores rurais, pessoas simples, os pobres mais pobres da terra. Eles ficaram lá, continuando o cultivo que tinha na terra, mas sob a proteção do rei Nabucodonosor. Então, você pode estar se perguntando, tá, ficaram os pobres, os agricultores, e levaram os mais fortes, os valentes, os líderes, o rei. Não houve morte? Infelizmente, sim. Aonde não há presença do Eterno, aonde ele é rejeitado, existe morte. E naquela época, em 2 Reis 25, você vai ver lá também, os filhos do rei Zedequias, que era o rei de Jerusalém na época, eles foram mortos na frente do pai. Os oficiais foram executados, parte da população que tentou se revoltar contra a guerra, contra os guerreiros ali, morreram também. E durante aquele cerco, a gente pode ir agora para Lamentações 2 e 4, para entender o que aconteceu quando Jerusalém foi cercada pela Babilônia e levada cativo. Será que ficou tudo bem com os que ficaram e com os que foram? Não. Lamentações 2 e 4 descreve fome extrema e morte. Então houve naquela época morte por causa da guerra, morte por causa da fome, execução de líderes, mas não foi o extermínio total do povo de Israel. O que aconteceu? O que acontece? Você já deve ter visto e vê, infelizmente, essas notícias. O que acontece quando um povo se afasta da presença e da lei do Senhor? Preste atenção nisso. A queda de Jerusalém não começou com a espada da Babilônia. Não começou nessa invasão de Nabucodonosor. Ela começou muito antes. Ela começou quando a lei deixou de ser central, quando a presença deixou de ser prioridade. E a aliança que eles tinham com Deus virou um ritual vazio. E hoje a gente vê muito isso em igrejas. Então vai prestando atenção nessas falas, nessa história, nesses versículos, nesse resumo, nessa aula, para você entender o quão é importante a gente entender tudo isso que aconteceu, para depois a gente perceber o que vem pela frente. Muitas vezes, se não a maioria delas, todo o registro de histórias que existe, que tem na Bíblia, é para nos trazer algum tipo de conhecimento, algum tipo de ensino. Então nenhuma palavra, como a gente diz, a palavra ela vai e volta, mas nunca volta vazia. Eu quero que você saia dessa aula aqui tendo a certeza e a preocupação de que você não será cativo, que você não será levado cativo pelo mundo, pelos prazeres, pelo desvio da lei, porque isso aqui foi deixado para mim e para você como um manual de orientação do que ele quer que a gente faça para a gente se conectar a ele cada dia mais. Esse é o meu objetivo aqui. Te instigar a ler, te instigar a orar, te instigar a praticar isso aqui no seu dia a dia.
O último rei daquela época foi o rei Zedequias. 2 Reis 24, 2 Crônicas 36. Dentro desse período, dentro desses versículos, a Bíblia diz que ele fez o que era mal. Ele não se humilhou diante do profeta Jeremias quando ele foi levar essa profecia. Ele endureceu seu coração diante do profeta. Ele rebelou-se contra a Babilônia, mesmo após Deus falar para ele não fazer isso. E aí o que aconteceu? Seus filhos foram mortos diante dele. Seus olhos foram vazados, foram furados. Ele foi levado cativo para a Babilônia. Um rei que não quis ouvir a palavra termina sem visão. Isso é simbólico. Isso não é por acaso. Quando a gente vê muitos líderes, isso eu estou falando de não só no quesito, preste atenção. Quando eu falo líder aqui, eu não falo só da questão religiosa, eclesiástica. Eu falo de você liderando a sua vida, liderando os seus filhos, liderando a sua empresa, liderando a sua casa. Liderando, sendo líder dentro da igreja. Quando você perde a visão e você fica cego pela verdade que liberta, é isso que acontece. Você é levado cativo. A diferença é que aqui era físico. Eles foram presos, viraram escravos da Babilônia, foram cegos fisicamente, foram mortos fisicamente. E hoje isso tudo está acontecendo de uma forma espiritual. E mesmo assim, pessoas fracas, pessoas em pecado, pessoas que estão no momento de fazer uma limpeza espiritual, um renovo, uma reestruturação, que todo mundo peca, todo mundo tem os seus altos e baixos. Só que existem posições em que você precisa recuar, baixar o seu ego, o seu orgulho e falar: eu errei, pequei diante do Eterno, eu desviei da tua palavra, eu preciso de correção, eu preciso de ajuste, eu preciso me acertar. Só que a maioria não faz isso por causa do orgulho. Lembra da aula onde a gente falou sobre orgulho, sobre ego? É muito importante você assistir essa aula. Eu não sei se está em maturidade espiritual, eu não lembro o tema, ou discernimento espiritual, um dos dois. Mas tem aqui, tem dentro do seu aplicativo, dentro do seu curso, você tem acesso a essas aulas. Veja o que acontece. E de fato hoje, infelizmente, a gente vê isso acontecendo dentro da casa. E o fim sempre vai ser morte. Alguns casos eu já conheci de morte física, sim. Mas hoje a gente vê muito morte espiritual. Morte espiritual. Então, o rei errou e aconteceu isso. Só que naquela época, quando Jeremias vinha trazendo as profecias, leia o livro para você entender. Ele vinha trazendo correção para o povo. O profeta trazia correção. Os sacerdotes do templo também, eles estavam em falta com Deus. 2 Crônicas 36 vai narrar mais ou menos assim: todos os chefes dos sacerdotes multiplicaram as transgressões. Pessoas que eram separadas para trabalhar no templo, com cargo de liderança espiritual elevadíssima, tinham se envolvido em tantas coisas, em transgressões, profanavam o templo, misturavam práticas pagãs dentro do templo, abandonaram a pureza da lei. E o resultado está em 2 Reis 25. Os príncipes e sacerdotes foram mortos. Quando a liderança espiritual se corrompe, o juízo começa pela casa. Esses sacerdotes, eles profanaram por longos anos a casa. O que eles estavam fazendo? Eles tornaram aquilo que era de Deus, aquilo que Deus declarou santo, profano. Em 2 Crônicas 36 vai narrar tudo isso.
todos os chefes do sacerdote e o povo, porque eles instruíam o povo, aumentaram cada vez mais as transgressões, segundo todas as abominações das nações que eles aprendiam e traziam para dentro, e contaminaram a casa do Senhor. Isso é muito sério. Isso a gente vê hoje. O templo era para ser um lugar de presença, um lugar de sacrifício, um lugar de aliança. Mas começaram a tratar esse local, essa casa, um lugar separado e sagrado, como um lugar comum. Então, antes mesmo da destruição final, dessa destruição que a gente está falando aqui, que a Babilônia levou todos, havia corrupção. Em 2 Reis 16, o rei Acaz, e o que ele fez? Ele copiou um altar pagão da Síria e colocou dentro do templo. No mesmo livro, no capítulo 21, 2 Reis 21, Manassés coloca ídolos dentro da casa do Senhor. Isso é profanar. Não foi apenas um descuido, foi sem querer. Não, eles trouxeram e colocaram. Eles tiraram a centralidade do Eterno, o Criador, aquele que deu toda a orientação desde Moisés, lá no deserto, sobre o templo, sobre o Miscã, como que era, o que tinha que ser feito. Depois a Davi, a Salomão, e agora eles profanaram tudo aquilo que era santo e sagrado e separado. Misturaram práticas pagãs. Israel começou a absorver culturas vizinhas e sempre foi dito, não copie os outros povos. 2 Reis 17, temia ao Senhor, mas serviam aos seus próprios deuses. Tentavam adorar ao Senhor e aos ídolos que eles tinham trazido para dentro da casa ao mesmo tempo. Então ali, se você for ler o livro, você vai ver falando que teve culto a Baal, adoração a Será, que eram deuses daquela época de outros povos, sacrifícios em lugares altos, sendo que o sacrifício era lá dentro, consultas a espíritos e adivinhação. Jeremias 7, depois você lê. O povo dizia, o templo do Senhor está aqui, mas vivia em idolatria. Ou seja, a religião externa, a vida interna do povo e do sacerdote tinham se corrompido. Por isso que foram levantados vários e vários profetas para avisar. Porque eles abandonaram a pureza da lei. E o que isso significa? Deixaram de obedecer o sábado, que está escrito ali, ignoraram o ano sabático, que era importante para aquele período. Eles estavam oprimindo pobres, quebraram princípios morais da Torá. Isso tudo está onde? 2 Crônicas 36 e Jeremias 7. 2 Crônicas fala assim, fala que a terra ela tinha que descansar os seus sábados durante o exílio. Isso indica que os anos sabáticos eles estavam sendo ignorados e eram necessários para a colheita. A lei deixou de ser padrão de vida e virou uma tradição superficial. Então aqui você vai olhando, lendo e pesquisando esses textos, esses livros, Crônicas, 2 Reis, 2 Crônica, Jeremias, você vai entendendo o que Deus tinha dado a esse povo, uma orientação que era só seguir. Era só seguir e não se corromper. Mas aí eles trouxeram idolatria, deuses estranhos, práticas contrárias à lei e pararam de praticar aquilo que era devido. E mesmo assim, a própria palavra diz que quando essas coisas acontecem, Deus ele não deixa de avisar. E ele avisou vários e vários anos através dos profetas que a Babilônia iria invadir e destruir Jerusalém. Mas mesmo assim não foi suficiente. A gente vê que o problema aqui não foi uma falta de religião, uma falta de prática. Porque eles continuavam oferecendo sacrifício. Eles frequentavam
continuavam indo ao templo. Eles mantinham, sabe aquela aparência espiritual que a gente vê muito nas pessoas? Uma aparência de um cristão, de um crente. O problema não foi a aparência, o problema foi que eles perderam a submissão à palavra. A presença virou apenas um ritual. A lei, formalidade, está escrito aí nos rolos. A santidade virou um símbolo vazio. Você consegue entender que os dias atuais estão desta forma? Que os dias atuais, infelizmente, nós podemos perceber que muitos e muitos estão da forma que os sacerdotes e o povo daquela época estava vivendo. Eu trago isso aqui com uma preocupação no sentido de que existem líderes e são grandes que eles não vão dar ouvido a essas coisas, assim como o rei Zedequias não deu. Assim como os sacerdotes da época de Jeremias não quiseram dar ouvidos ao profeta e continuaram com suas práticas pecaminosas. Só que, quando a gente vê um líder, quando a gente vê um profeta, quando a gente vê os sacerdotes errando, todos pagam. Eu sei que existiam ali, no meio dos povos, pessoas que estavam também pecando com consciência e pessoas que não estavam. Por isso que a gente vai ver a morte de alguns e o cativeiro de outros. Então aqui a gente falou do erro do rei, do sacerdote, só que os líderes e os príncipes também erraram. Eles confiaram em alianças políticas de outros povos, outros reinos, buscaram proteção no Egito e ignoraram os avisos proféticos que Jeremias pregou por 40 anos. Imagina Deus avisando 40 anos que isso ia acontecer e ele foi ignorado por todos. O resultado não teria como ser outro. Morte para uns, cativeiro para outros e desonra ao povo. Em 2 Crônicas 36, vai falar um pouquinho do povo. O povo também errou. Então a gente fala, nossa, o povo paga pelo rei. Calma. A maioria do povo aqui zombou dos mensageiros de Deus. Até que não houve mais como parar. O povo seguiu idolatria. O povo oprimia, se oprimia e oprimia os pobres. Eles rejeitaram a lei. E o resultado foi fome, cerco da Babilônia, morte e exílio. Em Lamentações, descreve mães com fome, cidades desoladas. Descreve toda a desgraça que o povo passou por causa da falta de discernimento, maturidade espiritual e cumprimento daquilo que o Eterno já tinha determinado para aquele povo. Então a queda de Jerusalém, ela não foi militar. Ela foi espiritual, para conserto, para ajuste, para alinhamento. Quando a lei ela deixa de ser ouvida e praticada, toda a estrutura começa a cair. Primeiro cai a reverência, depois cai a moral, depois cai a liderança e depois toda a nação cai. Toda a nação de Jerusalém caiu. Morte, fome, cativeiro. Então preste muita atenção nisso. Porque talvez você ou alguém possa estar no meio de algo assim e você está sendo avisado para você conseguir se manter fora. Porque os dias de hoje não é diferente. Quando um lar abandona a palavra, quando uma casa abandona a palavra, aqui não estamos falando só da igreja, você tem que ter na sua casa isso aqui. A autoridade enfraquece, o discernimento diminui, as decisões se tornam carnais, a estrutura começa a ruir. Quando uma igreja abandona a exegese correta,
Começa a surgir achismos, surge emoções vazias, distorções doutrinárias, invenções humanas. E quando os líderes não se submetem à palavra, o resultado é sempre o mesmo: destruição, queda, vergonha, desonra. Mas Deus, ele nunca permite destruição sem avisar. Se você for olhar toda a ordem ali até chegar nesse quesito, Isaías avisou, Jeremias avisou, Ezequiel. Mas quando a palavra é rejeitada repetidamente, a consequência ela vem. Talvez hoje nós não temos profetas daquela forma, tão usados. Mas hoje a gente tem a palavra como instrumento, a palavra como doutrina, a palavra como estrutura. Essa história aqui, essa aula aqui, a gente consegue tirar muitos ensinamentos para o nosso dia a dia, tanto dentro da igreja quanto na nossa casa. Ela não pode faltar no nosso lar. A responsabilidade, ela é sua. Sua casa, ela tem que ser protegida, guardada, revestida pelo Eterno, mas se você o trazer para dentro, através da sua rotina, dos teus devocionais, das suas práticas e principalmente através do seu testemunho. Testemunho. Lembra lá atrás, quando a gente falou há poucos minutos sobre o povo, ele estava mascarado, ele estava fingindo. Ele ia para o templo, mas por dentro ele estava querendo adorar outros deuses. Estava já adorando. Ele ia ali só cumprir tabela. É uma hipocrisia. E essa palavra ela vem para quebrar isso, para te ensinar. A gente está aprendendo, reaprendendo, relembrando história aqui, um fato verídico, para trazer algo aqui para complementar esse curso, mas também para a nossa vida. É o mais importante de tudo. É entender que isso aqui é algo aplicável. É para a gente aplicar na nossa casa, para a gente aplicar na nossa empresa e na nossa comunidade. Então veja como tudo aconteceu. Resumindo, o rei perdeu os olhos, os sacerdotes perderam a vida, todos foram mortos. Os líderes perderam a honra, todos foram presos. O povo perdeu a terra, todos foram cativos e os que ficaram estavam debaixo de autoridade babilônica. O templo perdeu o fogo, a presença de Deus. Jerusalém perdeu os muros. Tudo isso porque se afastaram da presença e da lei. E é por isso que quando chega Neemias 8, esse é o capítulo do tema. Deus ele não começa reconstruindo o trono. Ele começa reconstruindo o texto, a palavra. Porque quando a palavra ela volta para o centro, a presença volta. A identidade volta. A estrutura volta. E essa é a maior lição. Não é o inimigo que destrói primeiro. É o afastamento da palavra que enfraquece. Eu vou repetir. Não é o inimigo das nossas almas, não é o diabo, não é Satanás, não é anjos caídos. Não são pessoas, não é o seu vizinho, não é a sua família que te destrói primeiro. Ele é o último. O que destrói primeiro é você, através do seu enfraquecimento de alma, através do seu esfriamento espiritual, através da sua imaturidade espiritual, através da sua falta de conhecimento, através da sua falta de prática, através da sua falta de joelho no chão, através da sua falta de
devocional. É o afastamento da palavra, da Bíblia. É isso que nos enfraquece. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente cumpre, mais força nós temos. A palavra e a oração e a obediência é o alimento da alma. A alma se alimenta dessas três coisas: palavra, obediência e oração. Através dessas três coisas você consegue fortalecer e elevar a sua alma. E ela precisa ser alimentada todos os dias. Você não come 3, 4 vezes por dia? Todos os dias? Imagina você ficar 5 dias sem comer, sem beber água. Você fica desnutrido, doente, talvez até morre. A alma é da mesma forma. Então, quando você se alimenta da palavra, quando você tem esse conhecimento, esse discernimento, você amadurece espiritualmente, você começa a praticar. Você começa a ter alimento. E aí, em momentos de angústia, momentos de ansiedade, momentos de depressão, momentos de medo, momentos de insegurança, momentos de crises que todos nós passamos, o Messias, ele falou: no mundo tereis aflições. A gente sempre terá momentos de aflição. A gente pode a qualquer momento passar por um deserto ou até mesmo um cativeiro. Problemas acontecem com todos. E o que nos vai fortalecer a passar por tudo isso é o que está escrito aqui. É a sua alma que vai te manter de cabeça erguida. É a sua prática. Lembra de Daniel? Ele foi cativo para a Babilônia. Lá ele teve as provas dele. Fogo, cova de leão. E o que fazia ele se permanecer de pé? Toda a prática da Torá que ele tinha aprendido. Naquela época não tinha a Bíblia, tinha a Torá. Então toda a prática, todo o ensinamento. Ele foi para lá com 17 anos, mas ele já tinha esse conhecimento. Por quê? Os judeus, eles desde cedo, eles são instruídos com a Torá, com a prática, com a oração, com a leitura. Então ele já tinha uma elevação de alma, uma maturidade espiritual elevada. Ele já tinha conhecimento. Era só continuar praticando. E é isso que manteve ele vivo. Isso que tirou ele da cova dos leões. Isso que tirou ele, protegeu da fornalha de fogo, que ele saiu sem feder fumaça de queimado. Não foi à toa que tudo isso aconteceu. Então ele é um exemplo de que quando você tem um conhecimento, quando você está cheio desse conhecimento e pratica e obedece, por pior que seja a situação que você vá passar ou esteja passando, essa estrutura espiritual vai te manter de pé. Vai te manter confiante que é um período e que Deus está com você. Continue praticando, continue confiando, continue obedecendo, que no tempo determinado você vai sair disso. Não é hora de questionar, mas por quê? O que eu fiz? O que eu estou fazendo? O que eu estou pecando? É hora de continuar sim, de pé. Não confrontar Deus. É hora de você continuar. É hora de você aumentar e intensificar a sua prática espiritual, porque é ela que te mantém de pé, sempre será. A sua alma ela tem que estar munida, fortalecida. Aquela terra, aquela nação, ela é um exemplo para nós. Imagine você, a sua capital, a sua cidade, o seu bairro, o seu estado, ser totalmente destruída. A sua igreja queimada, os líderes da sua igreja foram todos mortos, sua cultura, sua fé foi ameaçada. Como que seria?
O Salmo 137, ele descreve esse estado. O Salmo, nós vamos ler ele aqui. Eu até deixei aberto aqui para a gente ler. O Salmo 137, ele não possui um título com autoria declarada. No texto hebraico não fala quem foi a pessoa que escreveu o Salmo, tá? Diferente de muitos salmos, né? Salmo de Davi, Salmo de Asaf, Salmo dos filhos de Corá. Esse salmo não tem um autor descrito. Ele não foi localizado, não foi identificado. O Salmo 37, ele começa diretamente assim: às margens dos rios da Babilônia. Então, portanto, a Bíblia, ela não informa o autor. Mas quem provavelmente, tá? Isso é dentro de historiadores. Provavelmente quem escreveu esse texto, pelo conteúdo escrito, né? A gente entende dessa forma. Olha, ele foi escrito durante o exílio babilônico. Então foi durante o exílio. As pessoas já estavam cativos na Babilônia. Alguém lá escreveu. Porque ele fala de alguém que viveu essa deportação, esse cativeiro. Provavelmente foi um levita ou um músico do templo. Por quê? Porque o texto, você vai ouvir aqui, o texto ele fala de suspender harpas e pendurar nas árvores. Ele fala lembrança de Sião. Ele fala de cânticos de adoração. Ele fala que ele tem saudade do templo, ou seja, ele não está lá. Isso sugere alguém ligado ao culto, ligado a um serviço. Mas isso é apenas uma interferência histórica, não é uma afirmação explícita nas escrituras. A gente não tem um registro. Isso a gente vai fazendo de acordo com as escritas. E aonde que está o contexto desses salmos aqui? Então eu vou te falar alguns versículos, algumas referências bíblicas para você anotar, para depois você entender melhor sobre o salmo. Então você vai anotar aí, Salmo 137. A gente vai ler aqui. E você vai entender as referências que o autor desse salmo teve, os registros desses acontecimentos para escrever esse salmo. 2 Reis 24, 25, capítulo completo, 24, capítulo 25. 2 Crônicas 36, o capítulo todo. Jeremias 39, todo. Jeremias 52, completo. Agora vamos ler aqui para a gente entender um pouco o que a gente está falando aqui. Vamos ler o Salmo 137. Já começa escrito aqui, ó, Canto do exilado. Então imagina, o povo estava sem rei, sem templo, fora da terra de Jerusalém, fora da terra deles, estava em terra estrangeira, culturalmente influenciado pela Babilônia, porque chegou lá, eles tinham que se vestir, eles tinham que fazer tudo que era feito, comida, de acordo com o povo de lá. Eles tinham perdido a sua privacidade e a sua cultura. Então preste atenção no Salmo, vamos lá. Junto aos rios da Babilônia, nós assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Como, porém, entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha. Eles pediam, os babilônicos pediam para eles cantar as músicas de Sião, já que vocês são levitas, músicos, cante as músicas de Sião. E eles falavam: como que a gente vai cantar atormentado cânticos de alegrias aqui? Como, porém, entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha. Versículo 4. Continua. Se eu me enfraquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a destreza, que se me apegue a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, ó Senhor, do que
fizeram os filhos de Edom no dia da queda de Jerusalém. Diziam: arrasai, arrasai até os seus alicerces. Ó filha da Babilônia, condenada à destruição, feliz aquele que te retribuir pelo que nos fizeste. Feliz aquele que pegar em teus filhos e despedaçar nas pedras. Eles estavam revoltados, mas esse salmo aqui é o salmo que fala desse exílio. Agora eu quero te fazer algumas perguntas para a gente fechar essa aula aqui, que ela vai ter duas partes, tá? E essa primeira parte aqui a gente vai finalizar. Hoje, o que mantém a sua fé quando a sua estrutura externa cai? Quando tudo aquilo que te dá segurança você não tem mais. O que te mantém? O que mantém a sua fé acesa, apesar de problemas, desertos e cativeiros? Preste atenção. Aprender isso aqui pode mudar a sua vida. Se você conseguir até aqui aprender o que esse povo levou para lá, em cativeiro, você vai aprender a mudar totalmente a sua vida em momentos de cativeiro também. O que é cativeiro? A gente já falou aqui de cativeiro, já falou de deserto. Qual que é a diferença? Cativeiro é quando você perde a liberdade. Quando você está num ambiente que não é seu, que é um ambiente hostil. Quando você tem pressão cultural externa. Quando há tentativa de reprogramação da sua identidade. Quando as pessoas querem mudar quem você é, quem você serve. Deserto é lugar de prova. Deserto é lugar de dependência. Mas ainda sobre direção direta de Deus. Cativeiro é consequência. Deserto é processo pedagógico. É o local onde você vai aprender, vai ser aprovado, vai ser fortalecido. Por isso é importante para a sua vida. Quantos momentos você já viveu? Quantos cativeiros emocionais você já passou? Cativeiros financeiros, cativeiro espiritual, desertos de abandono, traição, silêncio. O que mantém alguém de pé nesses momentos? A palavra, a Bíblia, o conhecimento, o ensino. Foi a mesma coisa que sustentou Daniel, sustentou Ezequiel, Jeremias e todos aqueles exilados que estavam lá na Babilônia. Foi o conhecimento da Torá. Entende por que eu insisto tanto que você estude? Há momentos tão sombrios e difíceis que só irá nos restar a palavra, a fé, a confiança e a convicção. Chegando até aqui, você já entende o cenário. 586 a.C., Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado, o sistema sacerdotal foi totalmente desestruturado, o povo ele foi disperso. O exílio na Babilônia não foi apenas geográfico. Você entendeu que não foi só algo daquele período, naquele local? Foi teológico, foi identitário, foi espiritual. Esse é o mais forte, o espiritual, a correção de Adonai ao povo. E aqui nasce uma pergunta decisiva. Como manter viva a fé quando não há mais altar? Como preservar a sua identidade de cristão, de crente, de servo, quando não há mais território físico para pisar? Como ensinar quando não há mais templo?
Foi nesse contexto que algo começou a acontecer. Sem templo, sem sacrifício, sem rei, o povo precisou aprender a sobreviver pela palavra. O pouco ou muito que eles tinham, do que eles já tinham ouvido lá em Jerusalém antes de ir para a Babilônia. E é aqui que começa a nascer o embrião da exegese. Porque esse povo todo longe de Jerusalém, a Torá, ela precisou ser copiada, preservada, explicada, interpretada, aplicada e repassada pelos aqueles que ainda tinham o conhecimento. A fé deles deixou de ser sustentada apenas por rituais, apenas pelo tempo, apenas pelo aquilo que eles viam, os rituais visíveis, e passou a ser sustentada pela compreensão, aplicação e crença dos textos. Quando esse povo retorna do exílio, eles já não são mais os mesmos. Eles voltam com uma necessidade urgente, uma pressa de reconstruir não só os muros, para ter uma proteção e não acontecer invasão de novo, mas a identidade do povo. E é exatamente aqui que entra a segunda parte dessa aula. Porque existe um momento histórico específico em que a leitura pública da lei, da Torá, ela vai se transformar em algo estruturado, organizado, didático, expositivo. É nessa segunda parte, na próxima aula, que a gente vai entrar falando o que Esdras fez, o que ele teve que fazer, como que ele resgataria a identidade desse povo depois de 70 anos em exílio. O templo destruído ainda. O que a gente vai fazer? Nós temos que trazer a Torá e ensinar ela toda para o povo. Porque eles se perderam. Foram muitas décadas. A maioria não tinha mais ensino. Quantos que nasceram sem conhecer? E eles têm. O povo judeu é através da Torá que a sua identidade é preservada. E eles fazem isso desde sempre. Então é através dela. Então Esdras ele vai ensinar e criar toda essa estrutura organizada, didática, expositiva, que é o que a gente fala, que é a pregação. E aí você vai entender de onde que surgiu a estrutura da pregação, a estrutura de um sermão. Na Bíblia existe quem é que fez, aonde fez. Na próxima aula você vai ter toda essa estrutura. Já vou te adiantar. Leia o livro de Neemias. E o capítulo 8 é o que a gente vai estudar na próxima aula. Mas leia o livro de Neemias. E todas as outras referências. Para a próxima aula você já está mais afiado. Você vai entender melhor tudo aquilo que a gente vai estar falando aqui. E esse momento, tudo aqui, essa parte final, é o que Neemias fez. Neemias. Ali nós vamos ver não apenas um culto, mas nós vamos ver a leitura clara do texto, a explicação do sentido do texto, a aplicação prática no dia a dia do texto. A gente vai ver a reação emocional do povo, a reconstrução coletiva da consciência espiritual. Ali começa a nascer um padrão diferente do que era antes do exílio. Até então não era dessa forma. Ali nasce o modelo. Ali a exegese deixa de ser apenas uma preservação e se torna uma proclamação da palavra. E a homilética deixa de ser informal e passa a ser estruturada. Mas isso nós vamos abrir com profundidade na próxima aula, porque senão vai ficar muito longo essa aula aqui e cansativa. Eu acredito que até aqui você aprendeu bastante e não vai ficar triste e vai assistir a próxima aula. Porque entender Neemias 8, você vai entender como a palavra ela reconstrói uma nação, como um ensino expositivo restaura uma identidade e como Deus usa a interpretação correta para curar uma geração inteira. Na próxima parte, vamos entrar versículo por versículo e ver como nasceu o padrão que sustenta o ensino bíblico saudável até os dias de hoje.
Então eu quero que você prepare-se para essa aula, papel e caneta, porque o que aconteceu naquele dia ainda é um modelo mais estruturado para que a gente replique, não só na igreja, nas casas, também no seu lar, muito mais. Mas antes de encerrar essa aula, se você chegou até aqui, eu quero te pedir 2 favores muito importantes para mim. E não pode ficar para depois, porque senão você esquece. Então, vai ouvindo e já vai fazendo. Primeiro deles, já se inscreve nesse canal aqui. Isso é muito importante para mim. Esse canal crescendo, você ajudando ele a crescer, porque a sua audiência, os seus comentários, quando você compartilha esse vídeo com alguém, quando você se inscreve no canal, você ajuda esse canal a crescer. Então, se você gosta dos conteúdos que eu trago aqui, se você gosta da forma que eu ensino, se você acha que realmente esse conteúdo aqui, ele agrega valor para as pessoas, compartilhe, traga pessoas para cá e se inscreva nele. Não custa nada. Não custa nada. É uma forma de gratidão, vamos dizer assim. Já curte, já se inscreve no canal, porque quando eu gravo aulas e você é inscrito no canal, e eu gravo pelo menos 3 aulas por semana, com profundidade bíblica, igual essa aqui, exegese séria, teologia prática e aplicação, que é o mais importante, é o ensinar para você aplicar na sua vida. Quando você inscreve no canal, o YouTube ele passa a te avisar sempre que um vídeo novo entra aqui no ar. E aí ele já te avisa que eu postei um vídeo. E isso mantém o nosso crescimento aqui. E o segundo esse também é muito importante. Então você já se inscreve aí, enquanto eu estou falando, você já deve ter se inscrito, né? Agora vamos lá, esse também é muito importante. Deixar o seu feedback aqui. Quando você terminar essa aula, quando a gente finalizar aqui, escreve aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e eles são muito importantes para mim saber se eu estou na direção certa, se eu estou na direção errada, o que eu preciso melhorar, o que eu não preciso. Esse feedback é seu. O que mais te marcou nessa aula? O que mais abriu a sua mente? O que você nunca tinha ouvido falar? O que eu posso melhorar? Escreve aqui embaixo, deixa um feedback dessa aula, de todas as aulas, todo vídeo que você ver meu, deixa o seu like, deixa o feedback, que aí eu sei, eu estou te acompanhando, eu vejo que você está por aqui, tá? É assim que eu ajusto os conteúdos aqui. É você me ajudando a trazer esses conteúdos. E assim eu vou elevando a cada aula para você. Agora deixa eu te mostrar algo. Tem muita gente que tem vontade de fazer o curso de teologia, tá? E aí eu quero mostrar para você a estrutura desse curso aqui. Essa é uma das 35 módulos que eu tenho em curso. Então eu quero só te mostrar aqui o que você já estudou e o que você ainda vai estudar. Eu vou abrir aqui para você. Então aqui é o nosso aplicativo. Quem tem acesso ao aplicativo, você tem acesso a essa estrutura aqui. Aqui tem a apresentação do curso. Então quando você adquire o curso, na descrição desse vídeo aqui, logo no início tem um link. Ali você consegue comprar, assinar o seu curso. O valor de pagamento ali é pagamento único, não é mensalidade, é um pagamento único. É um valor simbólico, porque esse curso aqui é um curso para ajudar as pessoas que não têm condições de fazer uma faculdade e pagar um valor alto e nem pagar mensalidade. Então eu fiz nessa estrutura, tá? E quando você adquire esse curso nesse valor simbólico, depois você clica lá, você vai ver que realmente é simbólico. É o primeiro link aqui da descrição. Você ajuda a manter esse projeto vivo, esse projeto no ar. Que é através da venda desse curso que eu vou investindo em equipamento, eu vou investindo nas redes sociais, eu vou trazendo mais conhecimento e conteúdo aqui para você. Mas quando você adquire o curso, o que você acessa? Aqui dentro é a apresentação do curso e aqui tem o cronograma de estudo. Aqui é o nosso grupo de alunos, então quando você clicar aqui vai abrir o link. E aqui são os nossos módulos. Então, módulo de maturidade espiritual, discernimento, batalha interior e os panoramas. Panorama das linhas teológicas,
antigo aliança, nova aliança, restauração interior. Então, isso aqui são os nossos módulos. Cada caixinha dessa aqui é um módulo que já está totalmente liberado aqui para você, tá? Então, tudo isso aqui é o que você vai receber no seu curso. E quais as aulas em vídeo? Como que funciona? Toda semana eu gravo uma aula em vídeo e disponibilizo aqui dentro para você. As aulas em vídeo estão aqui no final, aqui, ó. Aqui dentro tem todas as aulas em vídeo. Aqui tem todo o material escrito. Aqui tem vários bônus que eu libero. E aqui é onde você solicita o seu certificado. Ué, tem certificado? Claro que tem. No final do curso você tem certificado e você clica aqui para solicitar o seu certificado. É assim que funciona. Tá certo? Voltando aqui. Então você que tem interesse em ajudar esse canal, esse projeto, ou quer adquirir esse curso, aqui no final da descrição desse vídeo, porque talvez aqui é uma aula para alunos, mas algumas aulas eu libero gratuitamente no canal para que as pessoas conheçam a minha metodologia. Como que eu vou comprar um curso, eu não sei o que esse cara fala, qual é a metodologia? Então essa é a metodologia. Então no final eu deixo essa oportunidade para quem ainda não adquiriu, porque tem muito conteúdo lá dentro, tem conteúdos que você só vai encontrar lá dentro, aqui no canal você não vai ter, principalmente os bônus ali que são surpresa, mas pode ter certeza que tem muito conteúdo bom ali dentro. Então para você que tem interesse em participar, aqui embaixo na descrição tem um link para você se inscrever. Lembrando que o pagamento ele é único, não é mensalidade, você não vai pagar depois para ter o certificado, não. Esse valor é único e já está incluso tudo, tá bom? Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti te dê a paz. Te encontro, então, na próxima aula para a gente finalizar essa aqui. Muito obrigado. Já faça aqui agora o que eu pedi sobre se inscrever no canal e deixar o seu feedback. Até a nossa próxima aula.